Fala galera, bom dia! Hoje é dia de braçagem, mas eu vou aproveitar também para carbonatar uma outra cerveja. Vou fazer um teste aqui bem interessante, acompanha aí. Bem, o teste que eu vou fazer hoje, na verdade eu vou tentar fazer uma técnica que eles chamam de Burst Carbonation. Burst Carbonation nada mais é do que uma carbonatação ligeira, rápida, né? Acelerada, turbinada, alguma coisa. Esse é o burst, né? E como que funciona? Funciona da seguinte forma: vou colocar 2.5 bar no meu cilindro, tá lá no Keezer, e vou deixar durante 8 a 10 horas direto com 2.5 conectado. Depois de 10, 8 horas eu desconecto ele e deixo ele descansar de um dia para o outro, para ele absorver o restante. Vamos ver como que fica. Domingo, dia 11, 1 da tarde. Então, fiz o invase ontem e acabei não carbonatando ontem. Vou carbonatar agora. Como que eu vou fazer o processo então? Vou conectar o gás aqui. Certo? Gás conectado. Vou fechar todas as minhas saídas e vou deixar somente a desse barril aberta, que é a mangueira 1. Então eu vou fazer o seguinte agora. No meu cilindro eu vou pôr 2 bares e meio. Vou colocar 2 bares e meio e vou deixar aqui durante 12 horas. Aí a gente já vai ver como que ficou. Dia 12, segunda-feira, 8h35 da manhã. Então nesse momento eu vou fechar o CO2 e agora eu não estou permitindo mais a entrada de CO2 no meu barril. Legal? E agora eu vou deixar ela. Amanhã eu testo para ver como que ficou. Não vou mexer mais na carbonatação dela. Vamos ver como que fica. Bom, a pressão de extração é essa. Mandei lá para cima. Agora vamos ao teste. Só vou abrir esse camarada. Abrir. E agora mandou pressão de 1.3 bar, que é a pressão que eu uso para extração. Vamos ver como que extrai aqui. Jogar fora esse comecinho. Voltei, copo lavado. Vamos ao teste. Não. Ainda não está legal. Já tem a formação do ácido carbônico, já é possível ver. Mas ainda não está legal não. Então quer dizer, 19 horas não foi suficiente. Eu vou deixar até amanhã umas 8. Então vou deixar mais 9 horas. Bacana? Vamos fazer um teste então. Mas deixar mais 9 horas. Em 2.5. Se não deu certo, voltamos então para 2,5. 2,5. Então vou deixar mais 9 horas. Bem pessoal, eu comentei que eu ia deixar mais 9 horas, mas eu não vou conseguir deixar mais 9 horas. Eu deixei mais 7 horas. Então, somando com as 19 horas e meia, né? Ficou 26 horas total até agora. 26 horas. Bom, beleza, eu vou deixar aqui descansando. O que eu faço agora? Estava aberto, vou fechar agora. Eu fecho, então quer dizer, eu não mando mais CO2 aqui para dentro. Porém, eu não alivio. Eu mantenho os 2.5 aqui, que a cerveja vai absorver esses 2.5. E aqui no meu cilindro, eu posso fechar o registro. E vou fechar a borboleta principal também, tá? Então, essa pressão aqui já não está sendo enviada lá para cima. Está fechado aqui.
está fechado lá também. E vou fechar aqui, vou fechar tudo. E vou deixar mais 12 horas no mesmo cenário. Então a cerveja não está recebendo mais CO2, porque todas as válvulas estão fechadas. Porém ela está com 2,5 bares lá dentro. E ela vai absorver. Vou deixar durante 12 horas, aí eu acho que bate a carbonatação. Bem, se a carbonatação der certo, então a gente pode concluir que depois de 25 horas recebendo pressão a 2,5 bares em 5 graus, que é a temperatura do meu Keezer, aí fica legal, tá? Eu tenho quase certeza que vai bater, mas vamos manter esses números por enquanto. Para encerrar então, vou liberar o gás, aumentando aqui para 1.3, 1.4 mais ou menos. Vamos liberar o gás, preciso numerar esse negócio aqui, é esse aqui. Liberei, aparentemente não entrou gás aqui, então significa que está com uma pressão acima do que eu coloquei. Para esse caso aqui não tem o retorno, então não dá para saber qual que é a pressão. Conectado, vamos fazer uma extração aqui. Fazer a primeira extração aqui, então todo o sistema ainda está quente, não vai sair perfeito, mas ela se acerta no meio. Aí. Vamos ver no paladar, né? Não dá para aparecer no vídeo, mas ela está soltando bolhas. Bom, na minha opinião, tá faltando um pouquinho ainda de carbonatação. Mas essa aqui é uma cerveja que exige carbonatação um pouco mais elevada, tal, não sei o que é uma cream ale. O que dá pra colocar como parâmetro aí? Se for uma cerveja que exige uma carbonatação baixa, média, digamos, dá pra fazer esse esquema do jeito que foi feito aqui. Que eu fiz em 2 etapas, mas se a gente juntar tudo, dá para carbonatar em 48 horas. Já dá para sentir o ácido carbônico. Extraí sem fazer espuma e ele fez essa espuma por si. Espuma bem compacta, aderindo à parede. Bom, então, dá para fechar em 48 horas. Como que eu faria então? Ficaram 26 horas recebendo CO2 a 2,5 e depois ficou mais 24 horas por opção mesmo, descansando, né? Então, depois que eu desconectei o barril, ainda ela ficou mais 24 horas absorvendo o headspace, que o headspace estava em 2.5 ainda, até equilibrar. E quando equilibrou em 1.2. 1.2, nessa temperatura que eu faço, é uma pressão boa para vários estilos, entendeu? Para essa daqui não ficou muito legal porque ela exige uma carbonatação um pouquinho mais alta para ela ficar mais refrescante. Que é uma cerveja para tomar bem gelada, como ela não tem muito sabor, não tem aroma, tal, não sei o que. Ela é bem neutra, então para tomar muito, é uma cerveja para ser refrescante. Então muito gelada e com carbonatação um pouquinho mais alta. Então, como eu tenho um monte de cerveja aqui, eu não posso deixar ela muito gelada, entendeu? Mas a carbonatação eu consigo levar um pouquinho a carbonatação. Mas é um esquema legal, cara, curti. Aí, ó, agora já fiz com ela para trás. Olha a quantidade de espuma que fez. E ó, grudando no copo lá, tá vendo? Dá pra ver o CO2. Sensacional, gostei. Bom, no canal aí tem vários tipos de carbonatação, né? Carbonatação rápida, carbonatação lenta com a bombinha. Chacoalhando, lá no começo tem chacoalhando também. Mas a que eu mais achei interessante até agora, na questão de rapidez e resultado, foi essa daqui, a Burst Carbonation. A Burst Carbonation eu achei muito interessante. Terminou a cerveja, conecta o CO2, deixa lá durante 25, 26 horas, pode deixar sem medo, 2.5, numa temperatura de 5 graus, e deixa lá. Terminou, desconecta, absorvendo o headspace. Depois disso é só beber. Meu amigo até que comentou aí no vídeo anterior, eu concordo com ele, que o ácido carbônico não se faz assim de uma hora para outra, leva um tempo para ele se formar. Então essa absorção do headspace é o suficiente para gerar um pouquinho do ácido carbônico, então fica tudo legal. Bacana, vale a pena, essa aqui vale a pena pra caramba. O resultado dessa carbonatação ficou muito melhor do que aquela que eu fiz com a bombinha. Aquela que eu fiz com a bombinha foi um desafio. Ali é só se eu precisar realmente.
Aquele esquema que eu fiz lá, na verdade, não era nem para carbonatar em si, é mais para lavar o barril. Porque daí eu fico circulando água fervendo lá dentro, eu limpo tudo, forço sair toda a sujeira. E depois eu fico circulando iodofor. E no momento de pressa, vou carbonatar minha cerveja. Legal? Tá, então mais uma dica, galera. Cheers!